Amém? Bom dia a todos. Já estamos aí com um estudo que espero que seja tão gratificante quanto foi o Salmo 23, né? E estou só esperando algumas pessoas manifestarem a presença já aí. A Sandra já está, então vamos começar com uma oração. Tatiana também, amém. Você, glória a Deus. Senhor, nós queremos colocar esses momentos de conversação e de estudo da Tua Palavra, principalmente por causa desse assunto, Senhor, que está diretamente ligado à sombra do tabernáculo e ao Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Nos faça entendermos a cada dia mais e mais a sincronia da Tua Palavra, Senhor, e a harmonia dela. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tiago já está aí também. Quem mais? Tatiana, Alisson, amém. Amados, como nós falamos, nós vamos estudar o Eu Sou. São 7 Eu Sou, tá? Ele, já adiantando, o Eu Sou, ele tem a ver, primeiro, com o próprio candelabro, tá? E ele tem a ver também com o santo e o lugar santíssimo, né? Nós vamos mostrar aqui. Quando eu dei esse estudo uma vez lá na sinagoga cristã, eu deixei essa informação do 7 Eu Sou linkado no candelabro por último, né? Então eu fui mostrando assim como é que era a questão do candelabro e tudo mais, e de repente, quando do 7 Eu Sou, desculpa, quando chegou no último, né, Eu Sou que eu fechei, eu joguei a imagem do 7 Eu Sou dentro do candelabro. Foi uma coisa assim arrepiante, principalmente porque para o judeu o candelabro sempre teve um significado, tanto é que eles estão no processo agora de acender as velas, né, do Hanukkah. A diferença entre o candelabro e o Hanukkah é que o Hanukkah tem 2 velas a mais, são 9 em vez de 7, né? E nós estamos aqui, então, avançando naquilo que Deus está colocando, amém, amado? Então, vamos ver se já está para a apresentação aqui. Não, ainda não está, não. Amado, a primeira questão do eu sou, no hebraico, é a palavra hayá, que tem o significado aquele que existe e traz a existência. Já no grego, ou na própria Septuaginta, como foi traduzido, é ego eimi, aquele que existe, né, e é completo em si mesmo. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quem usou essa expressão em primeiro lugar foi Deus. Tá? E os rabinos até identificam o eu sou como sendo o único e verdadeiro nome de Deus. E que as outras versões, como nós estudamos no Salmo 23, elas são apelidos, entenda bem esse termo, apelidos dos atributos de Deus, tá? Que para eles é um nome impronunciável, vocês sabem disso, e além de ser um nome impronunciável, Opa, Renatinho, um abraço aí para vocês, um culto maravilhoso domingo passado, muitas pessoas que assistiram na internet comentaram o testemunho do Calixto, foi bênção mesmo, nós nos alegramos. Tá? Então, voltando aqui, então, esse eu sou, ele é profundamente ligado ao nome de Deus. Então, quando Jesus fala eu sou, ele vai usar, no caso, no grego, ego eimi, tá? Escandalizou os judeus, porque os judeus falam assim, quem é este, né, que diz que ele é, porque o único que é Deus, que é a palavra Hayá, aquele que existe, que traz a existência. Tá? Os gregos ficaram assim intrigados, porque nós precisamos entender que quando Jesus falava, ele tinha uma comunidade de pessoas, tinha os judeus, tinha os romanos ouvintes, tinha os gregos e tinha outros povos também. Jerusalém era uma espécie de ponte entre o velho mundo, naquela época, tá, o Egito, a África, e com o novo mundo, que era principalmente Roma, né, ou a nossa Europa hoje. Até hoje, se você for olhar dentro do esquema, né, do Oriente Médio, Israel, toda aquela porção de Israel é um corredor que liga, né, o velho mundo e liga o novo mundo. Tá? Então, quando você vai trabalhar com os ouvintes de Jesus, nós precisamos entender que nós tínhamos este público misturado. Entendeu? Nós tínhamos o judeu ortodoxo, nós tínhamos os fariseus, os escribas, os essênios, tá? Dentro dos judeus, do judaísmo, tá? Você tinha os romanos, porque havia muitos romanos ali, principalmente soldados, e você tinha também
os comerciantes, ou alguém, aqueles que estavam de passagem. Então, quando Jesus fala eu sou, é uma afronta para os judeus e é uma indagação para aqueles que eram ligados à cultura grega helenista. Nós precisamos entender que a cultura grega helenista nessa época ela era predominante, aquilo que nós chamamos de cosmovisões, né? Ou, se você quiser usar uma palavra mais moderna, ideologias, né? Então você tem a ideologia judaica e você teria a ideologia helenista, né? É, quando os evangelhos, ou principalmente Atos, né, começam a retratar que Jesus chegou na plenitude dos tempos, essa palavra pleros no grego, ela está dizendo assim, no tempo correto para que a palavra dele pudesse se espalhar, não só por causa das estradas de Roma, que alguns historiadores colocam, tá? Mas principalmente dessa cosmovisão e desse sincretismo de raças que acontecia no tempo de Jesus. Então, voltando, a palavra Hayá, ou eu sou, tá? Que quando Moisés pergunta, tá, ok, eles vão te perguntar, eles vão me perguntar quem me enviou, o que eu digo? É como se o Senhor estivesse falando, diga para eles, aquele que existe e que traz a existência. Essa expressão trazer a existência, gente, é o acróstico de Jeová. Então, por isso, se lembra que nós estudamos nos Salmos que o Davi pegava a palavra Hayá, juntava com Jeová, fica Yehovah. Nós estudamos que é aquele que existe por si só traz a existência. Então, isso é muito importante. Também, no grego, é importante, e é interessante que na própria Vulgata, que foi traduzida em 1300, você vai ter todos esses eu sou. Essa semana eu dei uma aula sobre todas as versões da Bíblia, desde os códigos, né, lá encontrado na Jordânia, para uma matéria chamada Hermenêutica Bíblica, e eu trouxe a informação de todos esses códigos, tá? Porque, principalmente para os alunos de teologia, fica aquela pergunta: ah, mas essa Bíblia não se perdeu ao longo desse caminhar? Será que não aconteceu? Não, não aconteceu. E é interessantíssimo, né? Porque é a preservação daquilo que nós entendemos como a palavra de Deus. Então, quando você trabalha no grego, tá? Ou você vai trabalhar no tempo de Jesus, a expressão eu sou traz, em primeiro lugar, a ideia da palavra eirene, paz. Em segundo lugar, a ideia da palavra eudo, que é provisão. Então, para o judeu, mesmo o judeu na época de Jesus, mesmo ele que falasse o hebraico, como ele estava dentro de uma linguagem, uma língua popular, apesar do aramaico ser predominante, mas culturalmente ou na questão de comércio, o grego era muito forte, tá? E aí você tem então essas duas expressões, tá? É, que realmente o eu sou é aquele que traz a paz. E essa palavra eirene, gente, é no grego de Shalom, é o grego de Shalom, tá? Que é aquele acróstico também, tá? Porque a palavra paz não é simplesmente paz de espírito, paz de coração, mas é você ter paz em todas as áreas. Por isso que quando nós pregamos saúde na quarta-feira, nós pregamos saúde física, saúde espiritual, tá? E saúde financeira. Nós precisamos compreender a dimensão da palavra paz, tanto no grego quanto no hebraico, tá? A palavra no hebraico é muito conhecida, não? Shalom, Shalom Adonai, Shalom, mas significa isso, é aquele que traz. Se você quer uma definição do acróstico de Shalom, é no Salmo que descreve, né? Feliz é o homem que descansa no Senhor, feliz é o homem que está sentado à mesa. Então, aquela descrição daquele salmo é a questão linkada a esta paz. Os salmos desde o Salmo 121, levo meus olhos para o monte de onde me virá o meu socorro, até o Salmo 129, esses praticamente 8 salmos, eles são linkados à palavra paz, tá? Ou à palavra shalom. E a palavra Euda é uma palavra que nós estudamos no Salmo 23, que no hebraico é Ruá, tá? Ou Roi, tá? Que significa o Deus que traz a provisão. Então, quando se pensa nesse eu sou, tá? O judeu ortodoxo, o judeu, o escriba, tá? Os essênios também, eles tinham esse entendimento. Então, quando Jesus ele fala eu sou, é como se Jesus fala eu sou a tua paz, eu sou a tua provisão. Então, aquilo é um choque, porque para eles o único que era paz era Deus e o único que era a provisão era Deus, né? No caso, Jeová.
Tá ok? Então, quando se trabalha isso, e você trabalha essa questão de paz ou de provisão, você tem que pensar na cultura hebraica, e aí nós temos que pensar na cultura hebraica agora, não tanto na grega. Tá? Você tem a questão do passado, tá? Você tem a questão do presente e você tem a questão do futuro. Tá? O futuro já está chegando aí, chegou. Tá? Veja só, tanto é que Einstein, quando ele vai trabalhar as primeiras teorias que vai dar a base para a física quântica, inclusive a super interessante do mês passado fez uma reportagem enorme sobre física quântica, né? Que é a grande questão que as pessoas estão tentando criar, porque é, uma das questões da ciência não é apenas viajar no futuro, que a física quântica seria também com esse propósito, um dos propósitos principais, tá? Mas vamos supor assim, vamos pegar hoje, tá? Se você tivesse essa condição, nós estamos no presente enfrentando o Covid. Aí você vai lá no passado, vai lá em Wuhan, onde foi a primeira evidência desse vírus, né? E você simplesmente anula essa possibilidade. Então, na realidade, é o homem tentando controlar é, é, a sua história. Então, quando Deus fala que eu sou, Deus fala assim, é como se Deus falando, eu controlo a história, porque eu controlo o passado, eu controlo o presente, eu controlo o futuro. E é tão interessante, amado, porque esse tipo de pensamento, tá, está sempre presente em Jesus. Aí Jesus vai falar isso para Maria, né, e Marta, né? Ah, Lázaro morreu, Marta falando no presente, e Marta achava que no futuro ele iria ressuscitar lá na glória. E Jesus fala o seguinte: olha, eu estava lá quando eu recebi o recado passado, mas eu estou aqui e eu vou mudar o teu futuro. Para Pedro, a mesma coisa. Pedro, eu sei que você é filho de Barjonas, passado. Eu sei que você se chama Simeão, presente, né? Mas eu sei que no futuro você será minha rocha. Então, quando você trabalha passado, presente e futuro, na cultura hebraica, você está trabalhando com Deus, somente um que tem a transição, tá? Ou tem o tráfego, né, no passado, no presente e futuro. Por isso, assim, quando você entende isso, quando o judeu entende isso, quando nós cristãos, agora vamos falar de nós, entendemos isso, gente, é aquele momento que a gente descansaria no Senhor. É aquele momento que você fala assim, olha, o meu passado, se há alguma condenação, ela já foi resolvido lá na cruz. Então eu lido com o meu presente e descanso, porque eu sei que o meu futuro ao Senhor pertence. Então quando você começa a entender essa verdade, você avança, tá? Assim, entenda bem o que eu vou falar, quase que numa irresponsabilidade santa. Irresponsabilidade em que sentido? Você descansa, você fica um cara despreocupado. Silas, você está preocupado com isso, está preocupado com aquilo? Não, porque eu descanso que eu sei que ao futuro pertence ao Senhor. Então, o que eu faço? Eu oro no meu presente, eu clamo no meu presente para que Deus realmente, e nada seja impedido, ou nada impeça, né, o plano e propósito de Deus ser estabelecido. Talvez é por isso, gente, que lá na cruz, a palavra que o Senhor vai trabalhar é uma palavra muito forte, tá? Então, o eu sou lida com o meu passado, o eu sou trabalha com o meu presente e eu sou trabalha com o meu futuro. Então, quando Jesus fala eu sou o pão da vida, ou eu sou a verdade, o caminho, né, a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida, desculpa, ou quando ele fala eu sou o bom pastor, ele sempre estará trabalhando passado, presente e futuro. E é por isso que uma das 7 palavras, é interessante que na cruz Jesus fala 7 palavras. Desde tenho sede, entrego nas tuas mãos o meu espírito, mas uma das palavras mais fortes que o Senhor vai falar é a palavra tetelestai no grego, que é traduzido como está feito, é traduzido como pagar uma nota promissória, mas aqui vocês vão entender por que essa palavra foi tão importante. A palavra tetelestai, tá? É lestai, o tele, o tetele, né? O tete, ela vem também da etimologia de telecinésia, telepatia. O que é tele? É enviar, é estar, tá? É você jogar no ar. Então, quando o Senhor fala tetelestai, tá? Lestai, que foi listado, é como se ele falasse assim, ó, foi listado todo o pecado do Silas no passado, foi listado todo o pecado do presente no Silas, e o futuro do Silas já está perdoado também, porque eu acabei de listar. Eu sei que ele vai pedir perdão e arrependerá. Então, quando ele fala isso, é como se ele estivesse dizendo isso. Vamos colocar na mão de Hebron.
Então, é como se o Senhor tivesse falado assim, eu estou listando todo o pecado da Monte Hebron, do passado, estou perdoando todo o pecado do presente e também perdoarei todo o pecado do futuro. É aqui que entra, gente, na cultura hebraica. Por isso que eu falei assim, nós precisamos trabalhar muito hoje a cultura hebraica, tá? Na cultura hebraica, essa palavra, e quando você joga ela na estrutura familiar, então a mãe ou o pai, no presente, sabe que no passado ensinou a criança nos caminhos do Senhor, tá? E por isso ele crê que mesmo que essa criança esteja desviada, né, mesmo que essa criança se afaste, como na fase adulta, tá? Tetelestai está listado à volta dela. É isso que aquela palavra diz, ensina a criança nos caminhos do Senhor e mesmo que ela cresça, não se desviará. Então, quando você trabalha essa verdade, você projeta esse eu sou, tanto no passado, no presente e no futuro. E aí entram nossas intercessões, nós podemos ficar falando muitas outras coisas, mas precisamos avançar, porque hoje nós vamos ver o primeiro eu sou, tá? Então, a questão um pouco mais. O primeiro eu sou é o pão da vida. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Então, a expressão, né, está lá em João. Nós vamos trabalhar com o Evangelho de João. O Evangelho de João é melhor para nós entendermos, né, essa questão do pão da vida. E quando você trabalha, no grego, gente, vai ser assim, ó, ego, eme, ou artus, tois, zois. Nós vamos estudar aqui, o ego, eme, nós já estudamos, né, que seria isso aqui, ego, eme, eu sou. Nós vamos estudar o artus, que é o pão, e depois nós vamos estudar da vida, né? A palavra zoe é muito conhecida nossa, mas nós vamos ver dentro de uma outra perspectiva, ou seja, a perspectiva. Então, o versículo respondeu Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Tá? Então, é uma coisa tremenda isso, plantar na vida dos nossos. Quando você avança nessa perspectiva, amado, quando você avança nessa perspectiva, você precisa entender que este pão, e aí nós vamos trabalhar ele. Só para vocês terem uma ideia, isso é um programinha que, graças a Deus, eu adquiri agora, né, 10 prestações, mas estou pagando em nome de Jesus, paguei a segunda hoje, caiu no cartão, que me dá um estudo de quantas vezes essas palavras aparecem. Então, o azul, toda essa parte em azul aí, mano, é quantas vezes a expressão pão, no sentido pão da vida, aparece, tá? Mesmo que não esteja a palavra pão da vida, mas tem o significado de Artos, o que realmente o Senhor está querendo dizer naquele momento, dizer diante desse sentido. Olha quanto que é grande. E somente um pouco, quando você trabalha, tá, essa questão de pão do comer, né? Porque também tem o pão do comer, nós já vamos estudar aqui. Então, pão como Artos, aparece toda aquela quantidade. Então, o que seria Artos? Primeiro, nós vamos entender que quando o Senhor fala esse pão, então vem da onde esse pão? Como nossa cultura tem pão de queijo, pão doce, pão de sal, lá no sul tem pão d'água, né? Você tem vários pães, mas o pão de queijo é um só, tá? Você pode ter ele em formatos diferentes, tá? Mas é um só. Lá no sul, pão d'água é um só. Você pode. Aliás, o pão d'água não tem nenhum formato diferente, é um só tipo. Pão doce você pode ter vários formatos também, mas é um pão doce. A palavra artos também é um pão que pode ter outros formatos. No caso do artos, não teria. É sempre aquela. Seria muito próximo da nossa cultura hoje do pão árabe. Sabe? Aquele pão assim, redondo, que você às vezes come com quibe cru, quem gosta, né? Então, esse pão teria aquele formato. Só que a palavra pão artos, ela tem uma ideia de estabilidade. Por quê? Porque é o pão que trouxe, tá, a força para a caminhada no deserto. Então, a primeira ideia de artos, por isso que ele é colocado no propiciatório, nós já vamos ver também, é de estabilidade. A segunda ideia é que se você tem estabilidade, você tem forças. Então, quando o Senhor Jesus está falando, ele está falando algo que o grego, ou desculpa, o judeu da sua época, porque nós precisamos entender que Jesus está evangelizando o seu povo, tá? Principalmente o seu povo, eles entendiam muito bem. Então, quando ele fala que ele é artos tu tá? Ele estava dizendo, eu sou aquilo que sustentou vocês no deserto.
Eu sou aquilo que trouxe forças para você no deserto. Vocês sabem, amado, desde que nós começamos a questão do container que Deus ministrou, eu tenho chorado diante do Senhor com algo que Ele me mostrou, né? É uma nação, né? Eu tenho chamado o projeto de Deus, né? O projeto de Deus foi criar uma nação no meio do nada, tá? E essa nação ela foi sustentada pelo maná, que alguns colocariam como pão dos céus, tá? Mas nós sabemos que maná é uma indefinição, eu já comentei aqui em algum estudo, né? O que é isso, né? Seria a expressão do hebraico. Então, quando o Moisés, o em Êxodo, vai descrever o maná, ele escreve o maná dentro dessa ideia, algo que trouxe estabilidade, tá? De onde vem a palavra hóstia? Vem da Vulgata. A Vulgata traduz, tá, pão da vida como hóstia da vida. E aí é uma questão que foi. Eu até estudei essa semana, não é que eu sou bom, não, é porque eu estudei, tá, gente? Em 1603, tá, até brinquei com os alunos, fazia 103 anos que o Brasil tinha sido descoberto. Começou-se a traduzir em Portugal, tá? Eles optaram a tradução não da King James, mas da Vulgata Latina. E aí eles colocaram a expressão hóstia, tá? Que é aquele pãozinho servido na ceia ou na Eucaristia. Porque a palavra Eucaristia existe no grego. Tá? Eucaristos vem de comunhão, de relacionamento. Então eles pegaram essa etimologia e criou-se a palavra hóstia. Tá? Lutero não aceitou isso, tá? Lutero preferiu a palavra pão da vida. Tá? Esse é meu pão, tá? Esse é meu dado, né, o símbolo do meu corpo, ok? Então, avançando, quando você tem essa ideia de estabilidade e força, você vai ter talvez uma das coisas mais importantes, que é a formatação da identidade. Há um estudo de um rabino muito interessante, que ele fala como esse pão era feito só de trigo amassado, era como assim, todo mundo que comesse desse pão, tá, teria, pelo menos naquele momento, no seu interior, a mesma massa, o mesmo trigo. E aí se faria a comunhão. Então, é um rabino cabalista, mas eu achei interessante o processo dele, aonde que ele quis levar. Agora, para nós, o que é importante, gente, é essa palavra identidade que nós vamos explorar um pouquinho mais. Tá? Então, estabilidade e força. É isso que o pão no deserto trouxe. Então, lembrando, quando Jesus está trabalhando com o judeu, assim como Paulo fez, Paulo, quando ele vai trabalhar com os judeus, Paulo faz um histórico, tá? Aquele que nos tirou lá do Egito, porque isso é muito forte, isso é muito forte. Quem já foi para Israel sabe, se você pega um guia, né, que ele é judeu, geralmente os guias são judeus, mas se você pega um, ele faz questão de falar, olha, descrever como que Deus tirou, venceu a maior nação, tá? Seria, amados, hoje, vencer os Estados Unidos, tá? Com todo o seu armamento bélico, tá? Porque quando o faraó vai perseguir o povo ali, no encontro do Mar Vermelho, o faraó saiu com tudo. Tanto é que, historicamente, se você pegar os registros, o Egito nunca mais foi o mesmo. Todo o exército, todo o potencial, porque quando você está com raiva, vamos falar assim, você vai com tudo. Né? Você já viu que a pessoa que está com raiva, ela não pensa, ela joga o telefone na parede, joga o iPhone 12 que acabou de comprar, ainda está pagando na parede. A pessoa com raiva não pensa. Então nós precisamos entender que a maioria daqueles soldados que foram atrás desse povo, eles tiveram a perda ou a perca dos seus filhos, do primogênito. Então a raiva desse povo, desse exército, era para esmagar. Então, essa história que o faraó queria recapturar para trazer eles como escravos, o faraó queria esmagar. Então, imagina todo um exército, uma nação vindo. Então, naquele momento, Deus abre o mar, eles atravessam e aí começa o maná. Aí começa a estabilidade e força. Por quê? Porque Deus começa a formar uma identidade. Quando Deus forma uma identidade na minha vida ou na sua vida, meu amado, Deus começa a nos levar para o propósito. Então, quando Paulo fala que nós somos uma nova criatura, ele fala, você entendeu a sua identidade? E é por isso que depois, em Coríntios, ele vai trabalhar o propósito. E é interessante isso, apesar, tá, de nós passarmos batido, mas quando você fala nesse pão da vida, o Senhor está querendo trazer uma identidade para nós e um propósito. Quando você tem uma identidade, até para a psicologia, gente, quando uma pessoa tem uma identidade resolvida, elaborada, essa pessoa ela consegue
fluir melhor, ela consegue lidar melhor com seus traumas, ela consegue lidar com seus medos, porque ela sabe quem ela é. A partir do momento que ela sabe quem ela é, ela consegue entender o seu propósito. Então é muito importante isso aqui, ó. Com uma mudança de mentalidade, ao entendermos que somos filhos amados de Deus, poderemos avançar ao projeto de Deus, somente com uma mudança de mentalidade. Então, uma das questões que o Senhor quis trazer no deserto, ao trazer esse pão da vida, era que esse povo deveria perder a identidade de escravo, tá? Aquela identidade de ser um povo oprimido, para receber o propósito de uma nação que faria a diferença, ou seria a base da vinda do Salvador. Então é muito importante isso também. Então, quando você fala em propósito, mesmo após a queda da humanidade, Deus não mudou e nem reformulou o seu propósito inicial, relacionamento com Ele. Então, uma das coisas que Deus. Qual que é o nosso propósito? Amado, nós confundimos propósito com ministério. Principalmente por causa do G12, não é uma crítica, mas é um fato, e é onde as pessoas começaram a bater de muito, né? Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós confundimos ministério com propósito. O ministério é o operacionalizar. Vamos colocar assim: quem falou em ministério foi Tiago, quando ele fala sobre obras. Quem fala em propósito é Paulo. Então, antes eu preciso entender o meu propósito. O que é o propósito? É a maneira pela qual, ou a função da qual. A maneira pela qual, a função da qual que eu e você fomos criados, tá? Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. É isto que o diabo tinha inveja, é isso que o diabo tentou roubar, tá? Por isso eu sempre falo, amado, nós precisamos compreender que todos os dias, no cair do dia, ou na virada do dia, ou naquele que Zaccar entendeu, o tribo Zaccar entendeu muito bem, na virada do dia, o tempo, as estações, Deus vinha relacionar com Adão. Deus vinha conversar com Adão e Adão via Deus face a face. Tá? É uma questão antes da queda. Nós precisamos, mas ninguém viu Deus, nem mesmo Adão. Quando esse texto se fala, esse texto está falando de uma perspectiva da glória de Deus, mas da pessoa de Deus. Tanto é que Deus quebra duas árvores lá, faz para tampar o pecado, pega as folhas, ou seja, aquilo é alguém interagindo. O próprio Adão se esconde de Deus. Então ali não é o Espírito de Deus, a pessoa de Deus. E aí, às vezes, a nossa mentalidade às vezes pega um versículo que dá uma ênfase, ninguém viu a Deus, mas quando está se falando da glória de Deus, da sua majestade, nós veremos. Quando que nós vamos ver? A Apocalipse fala que nós veremos Deus em toda a sua glória. E nós veremos o Filho, nós veremos o Espírito Santo, e nós veremos os profetas, nós veremos os apóstolos, e nós iremos ver toda aqueles, né, que estiveram diante do Senhor. Então, quando você muda essa mentalidade, ou você muda essa identidade, você assume o seu propósito. Aqui, amado, nós estamos falando algo que aí vocês vão entender, e é uma tecla que eu estou batendo nesse período, até o dia 13 de dezembro. Quando você entende a sua identidade, você tem condições de receber o teu container. Porque aí você vai trabalhar esse container no propósito de Deus. Vamos supor que seja um dinheiro grande aí, como eu citei no domingo, né? Seja 1 milhão chegando para você, um valor assim exorbitante. Como não sei, não estou aqui profetizando, estou apenas ilustrando, tá? E aí você entende o propósito, você pode usufruir desse valor. Com certeza você vai, é muito dinheiro. Mas você também entende um propósito maior que nós hoje, né? Enquanto aguardamos esse relacionamento com Deus, nós temos o que? O ministério. Aí sim o meu ministério é evangelismo, o ministério é investir em missões e tudo mais. Aí nós avançamos nessa questão. E aí tem a palavra pão da vida, a palavra zoe. Nós vamos entender que também no grego, gente, existe várias palavras para a vida. Tem tu, bios, tá? Principalmente bios, significa uma vida no sentido de existir apenas, tá? Mas zoe é uma vida com significado. Então, nós precisamos entender isso. Há muitas pessoas existindo sem significado. O que nós precisamos entender é aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, para Monte Hebron, colocando para Monte Hebron, é que eu e você possamos viver com significado. E aqui, gente, um sociólogo, um antropólogo, um psicólogo, um psiquiatra,
sabe muito bem que uma das grandes questões de hoje, da sociedade atual, é que ela ainda não encontrou o seu significado. Por não encontrar o seu significado, ela está nessa constante mutações. Então, você tem uma pessoa pensando X, uma pessoa pensando Y, daquela que a pessoa que pensa X já mudou, muda de identidade, muda de gênero, muda de partido, muda de tudo. Então, não há uma consistência, não há uma questão de você estar concentrado e elaborado. Então, quando você trabalha essa questão do significado, você tem, em primeiro lugar, a vida existencial. Tá? E você tem, em segundo lugar, a vida natural. Quando nós falamos na vida existencial, gente, nós estamos falando na vida ao propósito de Deus. Então, eu passo a existir com um significado. Então, quando Jesus fala isso, ele vai usar esse termo zoe, como ele poderia ter usado o sentido bios, não faria tanto significado. O judeu, a cultura hebraica sabia que quem era a fonte da vida era somente Deus. Dele emanava todas as coisas. Quando você vai estudar alguns Talmudes, tá? Ou você vai Talmudes que você vai ver os comentários da Torá por vários rabinos ao longo dos anos, você tem vários rabinos comentando, tá? Você vai ver que quando eles vão trabalhar a palavra vida, eles relacionam somente a Deus. Então, somente Deus é a vida. Tanto é que é Deus quem traz a vida, é Deus quem transforma um deserto em manancial, porque Deus é o que faz. Então, para a cultura hebraica, isso era muito forte. Então, eles tinham uma vida existencial, mas com significado. Quando você trabalha a vida natural, aí você trabalha a nossa vida. Então, existencialmente, nós temos um significado e no nosso natural nós também temos um significado. Quando o judeu escuta que Deus, que Jesus, além de usar o termo eu sou, que já era uma blasfêmia, usa o termo pão no sentido sobrevivência, estabilidade, na mesma ideia daquilo que foi colocado no deserto, que daqui a pouco vocês vão ver a mesa da propiciação, e nós vamos ter que caminhar no candelabro, nós vamos ter que caminhar no tabernáculo, no tabernáculo. Tá? Não tem como fugir do tabernáculo, gente, porque aquilo que Hebreus fala, o tabernáculo é a sombra de Cristo. Tá? Ele não vai usar esse termo sombra de Cristo, mas a sombra das coisas que Deus revelou. E Deus revelou quem? O seu Filho. Então, existencialmente, tá? Nós temos o mundo espiritual, Paulo vai entender muito isso, por isso que quando Paulo trabalha essas questões, mas vamos terminar a minha linha de pensamento, tá? Então, o judeu já ficou escandalizado dele falar que eu sou, é uma blasfêmia, o judeu ficou escandalizado dele se referir como o pão da propiciação, é outra blasfêmia, e agora ele está dizendo que ele é a vida no sentido existencial e no sentido natural. Ou seja, é como se ele tivesse a pretensão em dizer, ô rabinos, ô escribas, fariseus, saduceus, né, zelotes, todos vocês, eu sou o significado de Israel. E aqui vem uma coisa muito séria, gente, porque quando você trabalha esses dois termos na cultura hebraica, existencial e natural, com o significado, você tem que chegar no objetivo final. E é aí que dá um nó na cabeça dos rabinos, principalmente Caifás, que não conseguiu entender isso. É como se Jesus falasse o seguinte: olha, você sabe por que Deus, meu pai, né? Mas vamos colocar aqui, sabe por que Deus separou lá atrás Abraão? Sabe por que Deus construiu uma nação no meio do deserto? Sabe por que Deus trouxe toda essa religiosidade, essa liturgia? Para que vocês enxergassem a mim. E vocês não estão me enxergando. Vocês estão enxergando a liturgia e vocês não estão me enxergando. Isso é tremendo, gente, porque é aquilo que uma tecla que eu tenho batido já em alguns estudos, né? Que é Deus ministrou muito forte na minha vida. A igreja está mais preocupada com os acessórios do aniversário do que com o aniversariante. Então, é assim, a cultura ou a religiosidade judaica se perdeu na história deles, se perdeu, tá? Até na existência natural deles, mas com isso eles esqueceram do propósito ou do significado, que era tudo isso feito para Jesus. É como se você estivesse, vamos colocar essa ilustração, numa festa de aniversário, todo mundo está cantando os parabéns, está cortando o bolo e o aniversário está do lado de fora batendo. E é isso que Jesus vai dizer para a igreja de
de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, eu estou do lado de fora, vocês me deixaram do lado de fora. Então, a partir do momento que uma igreja perde o significado, ela deixa de existir existencialmente e no seu natural. Tá? Paulo, quando vai trabalhar isso, ele trabalha com a igreja de Éfeso, porque lá, nessa região de Éfeso, né, cidade de Éfeso, que é uma cidade extremamente, numa cosmovisão helenista, era uma das cidades mais fortes dessa cultura, ele vai trabalhar o significado e propósito. Por isso que ele começa a construir o pensamento que ele está acima de principados e potestades, ele vai trabalhando, e por incrível que pareça, para muitas pessoas, ele não teria nada que falar de família, e ele vai falar de família. Porque quando Deus cria o propósito, tá? Ele cria Adão e Eva para existir no natural com significado, que é a questão família. Fez Deus homem, fez Deus a mulher. Então, avançando aqui, já para nós entendermos um pouquinho, tá? Quando você fala em identidade e propósito, você tem 9 coisas aqui. Primeiro, você precisa entender na nossa identidade e propósito, nós somos criados por Deus. Segundo, isso aqui vai estar à disposição no Face, tá? Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Terceiro, nós somos uma nova criatura. Terceiro, somos filhos herdeiros de Deus. Quinto, tesouro particular de Deus. Sexto, livres. Sétimo, templo do Espírito Santo. Oitavo, amigo de Deus. Nono, sacerdócio real. Então, quando Jesus está trazendo essa questão do pão da vida, você vai ter 9 identidades ou propósito, né, dentro daquilo que nós entendemos que é a operacionalidade do pão da vida. Bom, agora nós precisamos falar um pouquinho isso aqui, gente. Quando você trabalha esse tipo de palavra, pão de arte, nós não tem como fugir daqui. Os pães da propiciação eram preparados todos os sábados pelos coaditas. Porque, pastor, agora nós entramos lá no Velho Testamento, porque vocês vão entender, até no último slide eu vou mostrar, tá? Este tipo de pão, artos, era exatamente os pães, os 12 pães que ficavam na mesa da propiciação. Por isso que os judeus, além de se escandalizar com ele falando eu sou, que somente Deus, ele ainda tem a pretensão de dizer que ele é a pré-figura daquele pão, o pão que Deus deu no deserto, porque o pão, apesar de não ser o maná ali, mas simbolicamente esse pão representou o maná. Então, em sua composição usava a flor da farinha do trigo, e depois de cozido era posto em 2 fileiras sobre a mesa, sendo entremeados por incenso. Aqui é todo o processo, você pode ler depois, eles eram colocados, né, 6 aqui, totalizando as 12 tribos. Somente os coaditas, e eu já vou falar um pouquinho sobre essa família, porque ela é muito importante dentro do entendimento que nós precisamos ter para os dias de hoje, tá? Daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Tá? Então, os pães de propiciação ficavam num dos lugares mais nobres, reservados do tabernáculo. Nós estudamos isso quando nós estudamos a mesa, numa quarta-feira. Ali, em frente ao candelabro de ouro, eram iluminados durante toda a noite, porque o candelabro tinha que ficar aceso 24 horas. Tá? Há apenas um momento que esse candelabro passou a ser acendido na virada do dia, tá bom? E aí o sacerdote da família coadita entrava. Os coaditas é muito importante, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Aí vocês vão entender alguns significados. Então, durante a peregrinação no deserto, os coaditas tinham a designação de se acamparem ao lado sul do tabernáculo, entre o acampamento das tribos de Ruben, Simeão e Gade. Está lá em número. Quando nós estudamos as tribos de Israel, nós vimos toda a distribuição das tribos e por quê. Então, você vai relembrar quem foi lá naquela quarta-feira. Nós temos aqui a entrada, né, do tabernáculo, no leste, sempre no leste, onde nasce o sol. O sol nascesse, a hora que o sol nascesse, o primeiro lugar a ser iluminado era a entrada do tabernáculo, onde se tinha 4 cortinas. O Ministério Infantil estudou isso muito bem, graças a Deus. Ontem eu falei com a pastora Paula, lá do Sal da Terra, Zona Sul, né? Ela lembrou de uma pessoa que ajudou ela no Ministério Infantil lá. Aí ela perguntou como é que essa pessoa estava. Aí eu falei que nós aqui, falei que nós estudamos o tabernáculo. Nossa, é riquíssimo, né? Eu falei, é muito riquíssimo. Mas vamos lá.
Então você tinha na entrada do tabernáculo 4 cortinas, cada uma dessas cortinas simbolizando os 4 evangelhos. A coisa é profunda mesmo, tá? Nós já estudamos, né, as tribos de Zebulon, Judá e Isacar. Como não é o estudo aqui hoje, vamos avançar. Eu quero colocar isso aqui, amados. A tribo dos coaditas estava aqui. Por que, que os coaditas estavam protegidos para a tribo de Gade, Ruben e Simeão? Se você for ver, tá, em primeiro lugar, até hoje, gente, essa região onde está Cisjordânia, o Hamas, o Hezbollah, que está no sul de Israel. Veja só que lá atrás, lá no começo de tudo, Deus coloca as tribos mais fortes, mais bélicas, no sentido de guerreiras, para cuidar do sul. Tá? Você vai ter a Dan e Naphtali, que eram guerreiras, mas não tanto quanto Gad. Gad era o que era. Entendeu? E interessante que somente os coaditas podiam entrar e pegar. Nossa, lembro sempre da Isa ensinando também lá para as crianças. Não só isso, teve uma criança que deu um testemunho, acho que ele tinha não sei quantos anos, 6 anos, sei lá, não me lembro, mas sei que era criança, testemunho do que ela tinha aprendido no Ministério Infantil sobre o tabernáculo, que é de arrepiar, tá? Graças a Deus por isso, o Ministério Infantil sempre teve a preocupação do pastor Silas, que é ensinar a palavra de Deus. Mas avançando, gente. Então, os coaditas, eles podiam entrar no Santo do Santo e eram eles que pegavam os materiais, a menorá. Havia uma ordem, gente. Como eu disse, nós já estudamos, talvez um dia nós podemos estudar o tabernáculo de novo, mas havia uma ordem. Quando a nuvem começava a se mexer, cada tribo sabia o que fazer, tá? Cada tribo já ia desmontando as estacas, pegando as cortinas, cada tribo fazia. Não era uma bagunça, não. Era tudo organizado. E é Deus que falou: quando a nuvem se mexer, a tribo de Gad vai fazer isso, a tribo de Gibeão vai fazer, a tribo de Benjamim vai fazer isso, etc, etc. Era organizado. E os filhos de Levi, principalmente da tribo, né, os hebronitas, né, porque os coaditas eram hebronitas, tá, gente? Eles foram se estabelecer em Hebron. Então, eram eles que tinham o privilégio de pegar e enrolar, tá, os utensílios do Santo, e eram eles que podiam pegar a arca. Aí eu acho tremendo isso, né? E aí nós temos outros filhos de Levi, mas o que importa aqui é isso. Por quê? Porque eram eles que faziam os pães. Cabiam a eles trocar os pães e fazer os pães. Tá? Então, quando o Senhor está falando isso, ele está falando o quê? Como se ele tivesse também se auto-intitulando, e ele era, da tribo de Judá. E aquilo ofendia mais o judeu. Então, o eu sou, gente, imagina alguém chegando, vamos usar um termo de hoje, chutando o pau da barraca. Tá? O eu sou escandaliza, pão escandalizou, da vida vai escandalizar, e ainda ele está querendo dizer o quê? Que ele é o cara que podia entrar no santo, ele se auto-intitulou um coadita, né? Mas ele era da tribo de Judá. Tá? Então, avançando aqui, os coaditas tinham o privilégio, a responsabilidade de transportar a arca do pacto, a mesa dos pães da propiciação, o candelabro, os altares, os seus utensílios, tá, do lugar santo, bem como reportar o lugar santíssimo. Todas essas passagens estão lá, tá bom? Depois de esses itens terem sido acondicionados e cobertos por Arão e seus filhos, que também eram coaditas. Então, Arão e seus filhos enrolavam, os coaditas iam lá, pegavam e transportavam. E é fantástico. Bom, para nós o que é mais importante aqui é o contexto no qual Jesus está falando, tá bom? Então, isso aqui é importante. Simbologia dos pães. Os pães da propiciação simbolizava a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Por isso que eu falei aqui, ó, que nós estamos falando aqui, amado, da experiência do povo receber o maná. Então, apesar de ser pão, não ser o maná, mas configura exatamente o maná, a providência ou a provisão de Deus. Tanto é, mas se você for ler na Torá, e eu tenho a Torá lá, um dia você quiser folhear, tá? Não pode levar para casa porque é caríssima, tá? Você vai ter ali a expressão, em vez de maná, pão. Por isso, assim, caiu o pão do céu. Quem é aqui, mais antigo na caminhada cristã, já ouviu muitos pastores falar o pão que caiu do céu. Não é errado, porque é uma configuração disso, tá bom? Representando ainda a palavra de Deus que, através do Evangelho, alimenta o faminto. Aí João, se referindo, o verbo se fez carne e habitou entre nós.
tá? O pão se tornou carne, tá bom? Então reflita aqui, amados, isso aqui é muito importante. Os pães da propiciação apontavam para Cristo. O único que pode saciar nossa alma, o pão que desceu do céu. Então, quando Jesus fala isso, eu sou o pão da vida, aquele que desceu do céu, é uma referência à provisão ou à providência de Deus. Então, aqui no primeiro eu sou, e aí nós vamos ver o primeiro milagre, Jesus já estava dizendo assim, ó, eu caí do céu, ou eu vim do céu, como sendo uma providência de Deus. Por isso que Paulo, aos Filipenses, aos Efésios, tá? Principalmente nessas duas cartas, Paulo vai entender que Jesus Cristo é a provisão de Deus. Ele caiu do céu, ele desceu do céu, esvaziou-se de si mesmo, tá? Para morrer em nosso lugar. Então, é muito tremendo isso quando você avança nessa verdade. Primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas nós vamos trabalhar em três quesitos pontuais e importantíssimos sobre esse momento dessa transformação. Tá? Jesus disse aos empregados: encha de água esses potes, e eles encheram até a boca. Em seguida, mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado de vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo. E aí você sabe que na reclamação dele é como que você serve um vinho ruim antes e deixa de servir, é, 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 deixa de servir o melhor vinho, tá bom? Gente, o que é importante aqui? Nós entendemos algumas questões. Primeiro, a festa de casamento, tá? Essa festa de casamento, se tivesse acontecido 3 dias depois, tá? Não haveria água, não haveria água nesse lugar, porque quando o Senhor fala enche de água, ele estava se referindo no grego, aí já está cheio. Pega esses potes aí que estão com água, tá? Apesar da tradução que eu usei, né? Porque a King James dá a entender que eles encheram de água. Não, já estava com água ali, tá? E se tivesse acontecido 3 dias depois, estaria vazio, porque logo após vem a festa, tá? Que nós chamamos da purificação. Era muito comum os casamentos serem próximos a festas importantes no calendário hebraico. Então, esses potes estariam vazios porque teriam sido usada essa água. Se fosse 3 dias antes, não estariam cheios. Então, a primeira questão é a sincronia, tá, ok? Quem é esse casamento? E aqui vem uma briga, gente, que ela foi desmistificada, apesar de não ser aceita. Até teve um padre lá, espanhol, que se levantou contra essa tradução. Ela foi traduzida em 1702, onde ali se coloca Maria com seus filhos, juntamente com Jesus. Então, assim, seus filhos, porque a palavra no grego é adelphonai, que significa filhos, irmãos de Jesus. E aí eles tentaram dizer que não é filho, é primos, mas no original, e esse tradutor ele foi buscar na Vulgata Latina. E aí foi interessante porque antes dessa tradução, a própria Nova Jerusalém vem da Vulgata Latina. Então você tem a Igreja Católica dizendo, não, Vulgata Latina é a melhor tradução, nós aceitamos. Mas aqui está dizendo que Maria tinha filho. Nós não aceitamos. Então, parece uma questão irônica, mas esse é o fato. Então, a probabilidade da preocupação de Maria com esse casamento é que alguém próximo à família. Por que ela pede a ajuda de Jesus? Nós já vamos falar sobre isso, tá bom? Bom, gente, as talhas, como eu falei, 720 litros de água em todas aquelas talhas. Amado, quer dizer que nós tivemos nessa festa 720 litros de vinho. Então nós estamos falando assim de muitas talhas. Probabilidade é que aí vem comentários, tá? Que depois do casamento os convidados, nós estamos falando de distância, né, muito longa desta época. E como estava chegando perto de uma festa, o pai do noivo, provavelmente, porque era geralmente, ou da noiva, geralmente é na casa da noiva, desculpa, ele sabia que os convidados iriam ficar.
porque era muito longe e eles não conseguiram voltar a tempo de participar da festa da purificação das suas casas. É como se ele providenciasse isso para todos que estariam nesta festa, tá? Então, isso são comentários, existe muita base para ser verdade, existe muita base para ser verdade, quando você começa a aplicar o bom senso, tá, gente? O bom senso. Ok? Então, é muito importante isso. Vamos avançando. E aí, o que eu deixei por último, o pedido de Maria. A Igreja Católica, ela tem vários textos onde diz que Maria deu start no Evangelho, ou, estão colocando casamento, durava 7 dias, até mais isso. Os casamentos eram festas e festas, tá? Até hoje, culturalmente, as festas de casamento se demoram, tá bom? É muito grande isso. 7 dias tomando vinho. Às vezes, você acredita que eu não pensei nisso? Olha só, olha, alguém já dizendo, é muito dia tomando vinho. Nós precisamos entender que vinho eles tomam com tudo lá, né, gente? Se você, eu nunca esqueço, um dia cheguei em casa, um parente da dona Yolanda, italiano, tinha pego um pão, Cadija naquela mesinha, né, de dar papinha para nenê, tava com o pão comendo e chupando assim, né? E aí quando tava chupando, eu que eu vi, o que que ela tava tomando? Era vinho. Aí eles, não, ela tem que aprender a tomar vinho desde pequeno. Então, o vinho, culturalmente, faz parte. Já. Então, é muito tempo tomando vinho. Né? Eu não sei se era o Malbec ou que marca de uva que era, mas com certeza era muito vinho. Mas voltando aqui, gente. Então, a Igreja Católica, ela insiste em dizer que foi Maria que deu start, tá? Nesse pedido. Então, a Igreja Católica fala duas coisas assim. Primeiro, que Maria deu start, e depois tenta falar que Maria subiu, né? Ela foi ascendida aos céus. Não existe nenhuma informação, nem Flávio José, nem Eusébio de Cesareia, historiadores, fala que Maria subiu aos céus, pelo contrário. Não se fala onde Maria foi enterrada, mas dá-se a entender que foi no túmulo da família de Lázaro, uma vez que Lázaro, a Marta e Maria era muito amiga da Maria, mãe de Jesus. E elas chamam Maria para morar com ela, depois que os filhos começam, principalmente após a invasão, tá, okay, de Tito. E aí você vai ter naquele período, né, de assim, 47 até 62, 8 anos antes da invasão, toda a igreja sendo formatada, a igreja primitiva, você vai ter os apóstolos, principalmente Paulo. E Paulo, quando vai para Jerusalém, ele fala assim: eu fiz questão, ele conta isso em Atos, né? Lucas conta isso. Eu fiz questão de ir para Jerusalém para conhecer a história do meu mestre. E lá eu estive com os apóstolos e com o próprio irmão de Jesus. Se Maria tivesse um papel fundamental, Paulo ia fazer questão. Aí eu também aproveitei e procurei a mãe do meu Senhor. E fui conversar com a mãe do meu. Não, Maria passa, você entenda bem essa frase, insignificante dentro dessa forçação de barra de que ela é intercessora ou mediadora. Peça para a mãe, peça para o filho, né, que a mãe atende. Não é assim, tá, gente? Não é assim. Ok? Outra coisa importante. Por que Maria pediu, então, para Jesus fazer alguma coisa? Aí que os rabinos vão entender, principalmente os messiânicos, gente, vão entender que Maria era parente dos pais do noivo, ou da noiva, desculpa. Tá? E aí, como José havia falecido, porque não aparece José aqui, Jesus, o primogênito, cabia a Jesus providenciar, porque o noivo e a noiva não poderiam se estressar. A festa era em torno deles, não poderiam se estressar. Então, é como se Maria falasse: ó, você trouxe o teu cartão de crédito aí? Tá. Tem esse estudo da Turquia muito forte, inclusive passando pela Jordânia, depois sobe. Assim, a igreja primitiva, ela foge. Até nessa questão que alguém colocou, fugiu para a Turquia, coloca-se que ela também fugiu junto com Maria Madalena para a França, mas aí é uma teoria que levando o próprio corpo de Jesus. Tá? Há um historiador chamado Jacques Le Orff, é um francês, um ateu, ele escreve, né, o trajeto do corpo de Jesus, porque ele diz que Jesus não morreu, que eles subordinaram aquele soldado para fingir que matou Jesus, eles tiram o corpo, enfim. Não se sabe, entendeu? Há muitos estudos que Maria vai para a Turquia, para a Jordânia também existem muitos estudos. Lá em Qumran,
né, aonde foi encontrado. Ah, tem um outro local também perto de Petra. Por isso, assim, que Petra, a cidade de Petra, toda a construção de Petra tem um significado muito importante dentro da história do cristianismo. Mas nós não sabemos, né? É provável que sim. Mas o mais importante é você saber que ela não passa a ser fundamental na história do cristianismo. Ela tem um papel, tanto é que Lucas vai colocar isso, os evangelhos vai colocar, bendita serás entre as mulheres. Então, realmente, o papel dela na trazida ou como canal, né, da entrada de Jesus é fantástico. E ali, gente, é uma história que eu estou estudando para mim mesmo, e eu até comentei com a Ângela essa semana, que eu estou encantado, com Ruth. Por que Ruth? Porque Ruth vai quebrar 3 maldições através de Boaz, que poderia estar dentro da genealogia, né, da família de Jessé, e é fantástico. Se eu conseguir colocar isso num papel e transformar isso em estudo, tá? Eu até compartilho com vocês, mas é fantástico, ok? Avançando agora já para nós irmos para o encerramento, amado, você vai ter aqui, ó, é isso aqui que é importante, tá? Aqui está a mesa. Então você vai ter cada um do eu sou nessa configuração, tá? Dos utensílios, mas também você vai ter esse eu sou dentro do candelabro e especificamente o primeiro eu sou, que seria o pão da vida. Então, quando você trabalha esse primeiro eu sou, você está trabalhando duas questões, tá? O pão da vida e você está trabalhando a água em vinho. Quando você tem o pão e o vinho, você tem aquilo que nós criamos que é a ceia do Senhor. Então, o primeiro eu sou já fala sobre comunhão, o primeiro eu sou já fala sobre relacionamento, o primeiro eu sou já fala sobre providência, tá? E aí, quando você trabalha, o último eu sou, tá, vai ser videira, tá? Também tem a ver com o pão primeiro e o último videira, vinho, também vai ter com a ceia. Mas é interessante você ver que o primeiro milagre foi exatamente dentro desse contexto. Lembrando, gente, que Jesus fala esse termo pão da vida na multiplicação, tá? Aí você fala assim, mas não é o primeiro. Nós estamos falando dos milagres pontuais, porque vai ter aqueles milagres assim em excesso, né? É, pede para a mãe que o filho atende. É o contrário, né? Não é pede para o filho, pede para o filho. Não, pede para a mãe que o filho atende. Tá certo. Eu errei a conjugação, tá bom? Mas enfim, amados, esse é o primeiro eu sou. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente consiga entender aquilo que Hebreus fala, né? Que todo tabernáculo aponta para Jesus. E você vai ver que principalmente a menorá, que era dois símbolos muito fortes, né, que era a Arca da Aliança e a Menorá, apontam para Jesus, tá? E aí nós vamos caminhando nos outros eu sous também. Terminando o mês de novembro, tá? O mês de novembro passou batido, amado. É um mês que tem, você vê, em 1869 foi o canal de Suez, né, no dia 17 de novembro, ó, o canal de Suez mudou a história do Oriente Médio, ninguém comentou nada, tá? Dia 22, né, 22 de novembro de 1967, John Kennedy morreu, ninguém comentou nada. Dia 24, né, de novembro de 1642, aqui eu gosto, foi descoberto a ilha do do Tasmania, sabe aquele desenho que a Hanna-Barbera vai elogiar? Qual o nome do estudo? Eu estava viajando. Viajando para onde, Isa? O nome desse estudo aqui é o Eu Sou. E o primeiro Eu Sou é o pão da vida. Mas você não está viajando, viu? Você contribuiu com tantas coisas aí. Outra coisa também, gente, dia 26 de novembro, né, de 1095, foi a primeira cruzada, que marca a conquista lá, a briga do Papa Urbano II, começa a reconquistar Jerusalém. Por que eu disse essas datas? Porque são datas que antigamente todo mundo fazia questão de comentar. Hoje, exatamente. Hoje o Covid, né, o que se fala hoje? Só na vacina, só se fala na vacina. E muitas coisas passou-se batida, né, infelizmente. Então, nós estamos encerrando o mês de novembro, começando o mês de dezembro, tá? E nós vamos estar profetizando até o dia 13 de dezembro. Aí depois a pastora vai voltar a pregar nas quartas-feiras,
Mas até lá eu quero fechar essa linha de pensamento que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Amém? Ah, entendi, Isa. Nós terminamos o Salmo 23 e agora nós começamos um estudo do Eu Sou. Nós vamos estudar os 7 Eu Sou. Amém, amados? A Sandra falou assim, que estudo maravilhoso, né? Foi isso? Foi. Alguém falou? Eu sei que alguém falou. Acho que foi a Sandra, né? Deixa eu ver aqui. Excelente estudo. Amém, Sandra. Que Deus abençoe mesmo. Gente, eu gosto desses feedback, não é nem para, uau, parabéns, Silão. Até para saber, né? Até para saber se está indo bem, porque eu não quero impor nada. Se eu sentir que um estudo não está legal, eu mudo, tá bom? Porque eu quero que o aulão seja sempre assim, agraciado nas nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe todos nós e continuamos avançando. Ô, Juliano Soares, vamos manifestar aí, glória a Deus por isso, tá bom? E hoje à noite nós vamos continuar pregando sobre aquela visão ou aquele entendimento, né, desses nossos dias, né? Eu preguei na quarta-feira e eu vou falar isso hoje à noite de novo, tá? É, se você fala que nem eu, se eu falo que eu sou hétero e casei com uma mulher porque eu sou hétero, eu sou homofóbico, né? Se eu falo que eu votei na direita porque eu creio nos princípios da direita, eu sou fascista. E eu vou trabalhar como é que Paulo lidaria com tudo isso. Amém, Priscila Cunha? Glória a Deus. Como é que Paulo lidaria com tudo isso? Porque nós estamos vivendo uma guerra de ideologia e a igreja precisa entender isso, meu amado. Nós precisamos entender isto. O que está em jogo são verdades que para nós são preciosíssimas. E enquanto tem uma música do Geraldo Azevedo, que o refrão assim: enquanto tudo isso está acontecendo, eu estou aqui na praça dando milho aos pombos. Eu acho que a igreja está dando milho aos pombos, enquanto muitas coisas e leis estão sendo tentadas passar no Congresso. E nós precisamos entender que enquanto nós descansamos, porque temos um presidente que tem um temor de Deus, Deus acima de tudo, a ideologia contrária às nossas verdades estão tentando passar leis por debaixo dos panos, onde, se algumas forem aprovadas, é complicado. Lembrando, gente, lembrando que uma canetada, eu falei isso no passado, parou o mundo, parou a cidade, e uma canetada prendeu um pastor lá no Nordeste. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Amém, amado? Deus abençoe, amém, Tiago, que tenha sido correspondido. Tá bom, Tiago Santos? Deus abençoe em nome de Jesus. Encerrando aqui.